Aprendendo com a Divina Vontade, número 31, Livro do Céu, volume 6, 6 de junho de 1904. Vamos dar continuidade a este volume, pedindo ao Espírito Santo que venha neste momento de encontro com a Divina Vontade, através dos escritos de Luísa, e que o Espírito Santo comece a suscitar em nós as suas graças, as suas bênçãos de sabedoria, de inteligência, de compreensão, a fim de que suas obras divinas se concretizem mais e mais em nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Então vamos ler. Ânimo, fidelidade e suma atenção se necessita para seguir o que a divindade opera em nós. Continuando o meu habitual estado, por pouco tempo se fez ver desde dentro do meu interior. Primeiro ele só, e depois as 3 divinas pessoas, mas todas em profundo silêncio, e eu continuava ante sua presença com o meu trabalho acostumado, interiormente. E parecia que o Filho se unia comigo, e eu não fazia outra coisa senão segui-lo. Mas tudo era silêncio, e não se fazia outra coisa neste silêncio que fundir-se com Deus. E todo o interior, afetos, abatimentos, desejos, respiros, converteram-se em profundas adorações à majestade suprema. Então, depois de ter estado um pouco tempo nesta situação, parecia que as 3 pessoas falavam, mas formavam uma só voz, e me disseram. Então vamos parar aí. Até aqui, Luísa vai dizer o quê? Que no início, o Senhor vem, se fez ver no seu interior, mas era só, primeiro, Jesus. Depois vieram as 3 pessoas, as 3 divinas pessoas, mas tudo era silêncio. E o que é que acontecia nesse silêncio? A fusão entre a alma e Deus. E tudo que passava no seu interno, afetos, batimentos, desejos, respiros, se convertiam em quem? Em quê? Em profundas adorações à majestade suprema. O detalhe aqui é o silêncio. Para que haja este encontro entre as 3 divinas pessoas e a alma de Luísa. E aí ela diz, e eu continuava ante sua presença com o meu trabalho acostumado, interior. Parecia que o Filho se unia comigo. E eu não fazia outra coisa senão segui-lo. Então, na realidade, era quem que estava se fundindo, Luísa? Era o Filho. Era Jesus. E ela fazia o quê? Apenas segui-lo. Copiar, vamos dizer assim, o que Jesus fazia. Ela seguia aquilo que Jesus estava fazendo. E num outro momento ela diz, as 3 pessoas falavam, mas ela só havia uma voz. E estas 3 pessoas lhe disseram, nossa querida filha, ânimo, fidelidade e atenção, soma a seguir o que a divindade opera em ti, porque tudo o que fazes, não fazes tu, senão que não fazes outra coisa que dar tua alma por habitação à divindade. Então, tudo que estava ocorrendo dentro de Luísa, o Senhor chama a atenção dela e diz, ânimo, fidelidade e atenção.
Precisamos ter força, precisamos ter fidelidade e precisamos ter atenção para seguir o que a divindade está fazendo em nós. Porque tudo o que fazes não é você que faz, mas quem está operando dentro daquela alma é a divindade. Você tem que fazer o quê? Entregar a tua alma para que a divindade habite em ti. Por isso que é necessário fundir-se com Deus. Acontece-te a ti como a um pobre que, tendo um pequeno quartinho, o rei o pede por habitação. E ele o dá e faz tudo o que quer o rei. Então, habitando o rei naquele pequeno quartinho, contém riquezas, nobreza, glória e todos os bens. Mas de quem são estes bens? Do rei. E se o rei quiser deixá-lo? O pobre, o que lhe resta? Fica-lhe sempre sua pobreza. Olha que comparação muito interessante aqui que o Senhor faz e dá a Luísa. Você é esse quartinho, Luísa. Sua alma é esse quartinho pobre, desprovido, tem nada. O rei, então, pede para habitar no seu quartinho, na sua alma. Você concede. E você faz tudo o que o rei quer. Faz tudo o que o rei quer. Então, habitando o rei naquele lugar, naquele quartinho, naquela alma, a alma começa a se enriquecer, né? Começa a ter riquezas, nobreza, glórias e todos os bens inimagináveis. Mas a alma tem que estar ciente de quê? De quem são estes bens? Estes bens são do rei. E se o rei deixar este quartinho, o que é que vai ficar? Apenas a sua pobreza. 10 de junho de 1904. Jesus fala da beleza do homem. Minha filha, se o homem conhecesse a si mesmo, como se cuidaria em não manchar-se, porque é tal e tanta sua beleza, sua nobreza, sua formosura, que todas as belezas e diversidade das coisas criadas as reúne em si. Isto, porque sendo criadas todas as outras coisas da natureza para serviço do homem, e o homem deveria ser superior a todas. Portanto, para ser superior, devia reunir em si todas as qualidades das outras coisas criadas. E não só isso, senão que, tendo sido criadas as outras coisas para o homem, e o homem só para Deus e para a sua delícia, por consequência, não somente devia reunir em si todo o criado, senão que devia superá-lo até receber em si mesmo a imagem da majestade suprema. E o homem, apesar de tudo isto, não cuidando de todos esses bens, não faz outra coisa senão sujar-se com as mais feias porcarias. E desapareceu. Então eu compreendia que a nós nos sucede como uma pobre que, tendo recebido um vestido tecido de ouro, enriquecido com gemas e com pedras preciosas, como não entende nem conhece seu valor, o tem exposto ao pó, ele o suja facilmente e o tem como um vestido tosco de pouco valor, de modo que, se o tira, pouco ou nenhum desgosto sente. Assim é nossa cegueira a respeito de nós mesmos. Olha aqui. O homem foi criado por Deus para o quê? Para viver na companhia de Deus, para a sua delícia. Senão, tendo sido criadas as outras coisas para o homem. Tudo foi criado para o homem e o homem foi criado para Deus. Só para Deus e para a sua delícia. Para que Deus se alegrasse com o homem. Como o homem não tem consciência, conhecimento, compreendeu o seu valor,
o homem age como se fosse um pobre, que tendo recebido um vestido de tecido de ouro, enriquecido com gemas, com pedras preciosas, como não conhece o valor deste vestido e das coisas que o compõem, ele pouco valor dá. E se ele tira este vestido, não faz falta alguma a ele. Isso demonstra o quê? Demonstra que o homem tem perdido com o tempo, com o afastamento de Deus, pouco a pouco o homem vai perdendo a sua essência, a sua nobreza, e vai se sujando com as mais feias porcarias. Não cuida dos seus bens, dos bens que recebeu, os bens divinos, celestes, se suja. Perde, portanto, a imagem da majestade suprema em si mesmo. Ele perde. Misericórdia, né? 15 de junho de 1904. A criatura não é outra coisa que um pequeno recipiente cheio de doses de todas as partículas divinas. Vamos ver aí. Minha querida filha, a criatura me é tão querida e a amo tanto que se a criatura o compreendesse, lhe explodiria o coração de amor. Isto é tão certo que, ao criá-la, não a fiz outra coisa que um pequeno recipiente cheio de partículas dos atributos divinos. De modo que, de todo o meu ser, atributos, virtudes, perfeições, a alma contém muitas pequenas partículas de tudo isso, segundo a capacidade dada por mim, e isto para que pudesse encontrar nela outros tantos pequenos distintivos correspondentes aos meus atributos, e assim poder deleitar-me e brincar perfeitamente com ela. Agora, este pequeno recipiente cheio do divino, quando a alma se ocupa das coisas materiais e as faz entrar nela, feita fora alguma coisa do divino, e toma seu lugar alguma coisa material. Acho que fica fora alguma coisa do divino e toma seu lugar alguma coisa material. Que afronta recebe a divindade e que dano à alma. Mas, se por necessidade se ocupa das coisas materiais, quanta atenção se requer para não as fazer entrar. Você, filha, esteja atenta. De outra maneira, se veja em você alguma coisa que não seja divina, eu não me farei ver mais. Olha aqui, como o Senhor é exigente. Então, nós temos em nós somos um recipiente, nossa alma, que é cheia de partículas dos atributos divinos. Cheio. Nós somos cheios. Contemos essas pequenas partículas, segundo a capacidade dada por Deus a cada alma. Isto para que pudéssemos encontrar quem encontrar nesta alma estes atributos. Deus ia vendo o quê? Pequenos distintivos correspondentes aos seus atributos. E assim, ao olhar-nos, Deus seria o quê? Veria o quê? Sua imagem ali, sua semelhança ali, e se deleitaria, brincaria perfeitamente com ela. Então nós fomos criados para o deleite de Deus, para a sua alegria. Então esse recipiente cheio do divino tem que ter todo um cuidado especial. Por quê? Porque quando nós começamos no nosso dia a dia a entrar em contato com as coisas materiais, temos que ter um cuidado enorme de que essas coisas não comecem a tomar lugar dentro de nós e colocar para fora este divino e dar lugar a coisas materiais dentro de nós. Isto para Deus seria uma afronta. Então, como nós temos essa necessidade de trabalhar, de manusear, de nos
relacionar com as coisas materiais, temos que ter essa atenção dobrada para evitar com que a alma entre em contato e queira possuir essas coisas materiais no seu interno, dando lugar a elas e colocando para fora as partículas dos atributos divinos. E Jesus faz um alerta a Luísa. Olha, esteja atenta para que nenhuma coisa material entre na sua alma, porque, do contrário, eu não me farei mais vir. Imagine nossa alma como está. Quantos de nós estamos sobrecarregados, lotados, cheios do que é material e do divino nada, nada. Então, com certeza, nós não vamos ouvir, não vamos ver, não vamos sentir a presença de Deus. 17 de junho de 1904. A consumação da vontade humana na divina nos torna uma só coisa com Deus e põe em nossas mãos o divino poder. Vamos lá. Minha filha, olha quantas coisas se dizem de virtude, de perfeição, porém vão acabar todas em um só ponto, isto é, na consumação da vontade humana na divina. Assim, quem mais está consumado nesta, pode-se dizer que contém tudo e é o mais perfeito de todos. Olha aqui, vamos parar. Então, se a minha vontade humana ela está consumada na vontade divina, mas eu me consumo na vontade divina, a minha vontade humana na divina, pode-se dizer que contém tudo e é o mais perfeito de todos, porque todas as virtudes e obras boas são tantas chaves que nos abrem os tesouros divinos, fazem-nos adquirir mais amizade, mais intimidade, mais trato com Deus. Então, as nossas virtudes, as nossas boas obras vão representar o quê? Chaves que vão abrindo os tesouros divinos. E aí esses tesouros divinos vão nos possibilitar o quê? Que aumentemos a nossa amizade, a nossa intimidade, o nosso jeito de dialogar, de interagir com Deus. Mas só a consumação é a que nos torna uma coisa com Ele. Tá vendo? Tudo isso é importante. As virtudes, as boas obras. Mas aquilo que é mais importante dentre elas é a consumação. Ou seja, eu vou deixando a minha vontade e querendo ser consumida a minha vontade na vontade divina. Essa consumação é que nos torna uma coisa com Ele e põe em nossas mãos o divino poder. E isto porque a vida deve ter uma vontade para viver. Agora, vivendo da vontade divina, naturalmente se torna dona. Então, para que seja a vida, ela precisa viver. Ser composta de atos. Então, eu vivendo da vontade de Deus, da vontade divina, naturalmente, com o tempo, essa vontade vai se tornar algo natural, próprio, meu. Eu vou me tornar o quê? Dona, a alma se torna dona dessa vontade, porque a vontade humana começa a se consumir na vontade divina. E a relação, a alma com Deus vai se tornando cada vez mais íntima, cada vez mais forte. Glória a Deus. 19 de junho de 1904. Fala de castigos. Então Jesus fala a Luísa: minha filha, em que momento tão doloroso está entrando a igreja? Mas toda a glória nesses tempos é daqueles espíritos atléticos que, não pondo atenção às cordas, cadeias e penas, não fazem outra coisa que romper o caminho espinhoso que divide a sociedade de Deus. Então, esses tempos que nós estamos atravessando são tempos o quê? Espinhosos.
E quem é que vai conseguir sobrepor, vencer os obstáculos, as cordas, as cadeias, as penas? Os espíritos atléticos. O que é ser um atleta? Um atleta é aquele que treina todos os dias. É aquele que está em atenção contínua com sua performance. Ele é um atleta. Se ele deixa de treinar 1 ou 2 dias ou 3, vai ter um dano. Isso serve para nós. O cristão, o católico, ele não pode deixar um dia sequer sem ele estar na presença do Senhor. Sem ele unir suas orações às orações de Deus. Sem ter este contato. Olha aqui, lá no início, nós lemos o quê? Deus nos cria para o seu deleite, para a sua alegria. Será que nós estamos dando esta alegria a Deus? Depois continuou. No homem vê-se uma avidez de sangue. Ele, a partir da terra, e eu do céu enviarei terremotos, incêndios, furacões, desgraças, para fazê-los morrer em boa parte. Misericórdia, Jesus. Tem compaixão. Aqui, ó. Neste trecho, o Senhor diz assim, o homem, quando ele se afasta de Deus, ele vai produzir a vida? Não. Ele vai produzir o contrário da vida. E por isso mesmo, por ser um tempo tão doloroso para a igreja, Deus está enviando o quê? Dos céus, todos esses castigos. Por isso que nós precisamos reparar e espiar. Eu estava lendo recentemente as revelações de Nossa Senhora e de Jesus a uma freira húngara chamada Maria Natália Magdolna. E ela falava nos seus escritos dessa necessidade da reparação, da expiação, que hoje praticamente nós não ouvimos tanto. E estas ações de reparação, de expiação, como aliviam o coração de Jesus e como alivia também as penas que estão sobre a humanidade, os castigos. 20 de junho de 1904. As almas vítimas são filhas da misericórdia. Minha filha, chegou a tanto a perfídia humana de esgotar por sua parte minha misericórdia. Mas minha bondade é tanta de constituir as filhas da misericórdia, a fim de que também, por parte das criaturas, não fique esgotado este atributo. E estas são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina, por haver destruído a própria. Vamos parar aqui. Tá vendo? Deus diz assim, a perfídia cresceu no mundo. E parece que está esgotando a minha misericórdia, né? Como se fosse possível esgotar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas logo após o Senhor diz, mas minha bondade é tanta, que eu constituí as filhas da misericórdia, a fim de que este atributo não se acabe entre os homens, entre as criaturas. E estas são as vítimas que estão em plena posse da vontade divina. Quem são essas filhas? Elas que possuem que tesouro? A vontade divina. Por que elas possuem este tesouro? Porque elas destruíram a própria vontade humana. Porque nestas, o recipiente dado a elas por mim, ao criá-las, está em pleno vigor. E tendo recebido a partícula de minha misericórdia, a partícula, nós somos constituídos de pequenas partículas divinas, dos atributos de Deus. Não é isso? Nossa alma, a alma dessas filhas da misericórdia estão em vigor, estão em ação.
Então, elas tendo recebido essa partícula de minha misericórdia, sendo filha, a fornece a outros. Então, essas filhas da misericórdia vão fornecendo esta misericórdia a outras almas. Entende-se, no entanto, que para administrar a misericórdia aos outros, deve ser encontrada ela na justiça. Tá vendo? A misericórdia, para ser administrada a outras almas, é preciso que esta misericórdia seja encontrada aonde? Na justiça. Então, não existe misericórdia sem justiça, nem justiça sem misericórdia. E eu, Senhor, quem pode ser encontrado na justiça? Então, essas almas. E ele, quem não comete pecados graves e quem se abstém de cometer pecados veniais, ligeiros, por sua própria vontade. Olha aí a dica. Aí diz assim, quem é que diante de Deus é justo? Se o justo, na palavra diz, o justo peca 7 vezes ao dia. E quem não é justo vai pecar quantas vezes? Inúmeras, né? Então ele diz, para que minha misericórdia seja derramada, é preciso eu encontrar estas almas na justiça. Elas serem essa fonte, esse recipiente que transborda a misericórdia, elas precisam estar na justiça, ser encontradas nela. E como vai ser? Diz Luísa. Quem pode se dizer que está dentro, de acordo com a justiça? Aí ele explica, sim, quem não comete pecados graves, ou seja, contra os 10 mandamentos, e quem se abstém de cometer pecados veniais, ligeiros, pecados veniais, ligeiros. Os pecados graves, mortais, muitos podem, os graves, os mortais, eles cortam com a amizade com Deus. Os veniais, não. Os veniais, ligeiros, não. Mas mesmo sendo ligeiros, Deus diz, se abstenha também desses pecados, para que você, diante de mim, se apresente na justiça e possa ser uma filha da misericórdia e possa transmitir esta misericórdia. 29 de junho de 1904. Sinal para saber que Deus se retira do homem. Vamos ver quando é que Deus se retira do homem. É um sinal que ele diz que vai explicar. Minha filha, o sinal de que minha justiça não pode mais suportar ao homem e está em ato de mandar graves castigos é quando o homem não pode suportar-se mais a si mesmo. Nossa, tá vendo? É um sinal de que Deus vai mandar castigos, é que quando Deus, quando a justiça não pode mais suportar o homem, está em ato de mandar graves castigos, é quando o homem não pode suportar-se. Quantos estão no mundo hoje que não se suportam mais? Eles mesmos não se suportam mais. Vamos continuar. Porque Deus, rechaçado pelo homem, ou seja, o homem não querendo Deus, dele se retira. Então, Deus se retira, né? Dele se retira e faz sentir ao homem todo o peso da natureza. Então, o homem não querendo Deus, Deus se afasta. E deixa o homem perceber, sentir o peso da sua natureza, o peso do pecado, o peso das suas misérias. E o homem, não podendo suportar o peso da natureza, sem a ajuda divina, procura ele mesmo o modo de destruir-se. Em tal estado, encontra-se agora a presente geração. Explica Jesus. Olha aqui que ponto importante. Nós estamos vendo o quê? A sociedade como está. A gente vai fazendo uma análise, não precisa andar muito.
Então, o Senhor está dizendo, por que tanta coisa fora do lugar atualmente? Porque o homem chegou ao ponto dele mesmo não se suportar. Ele, ao se afastar de Deus, ele sente o peso da natureza, porque Deus se afasta dele, do homem, e deixa ele caminhar. E ele vai percebendo que sem a ajuda divina, ele não vai suportar o peso. Será que o homem está percebendo isto? Eu acho que nem muitos não estão mais, nem percebendo. Por que tantos buscam se autodestruir? Porque se afastaram de Deus. Se afastando de Deus, a natureza pecaminosa cai em cima do homem, o pecado. Então, e Deus nos alerta. Esta geração presente, ela se encontra nesse estado aí. Misericórdia, Jesus. Tem compaixão de ti, das tuas imagens. 14 de julho de 1904. A vida é uma consumação contínua. Olha aí, nós vamos nos consumindo. Os meus dias estão a tornar-se cada vez mais dolorosos devido às privações quase contínuas do meu adorável Jesus. Eu mesma não sei por que me sinto devorar a alma e também o corpo por esta separação. Tá vendo? O corpo começa a se sentir devorado, a alma, pela ausência de Deus. Que duro martírio! Meu único consolo é a vontade de Deus. Então ela via ali, naquela pena, a vontade de Deus. Era o quê? O consolo dela. Porque se tudo o perdi, inclusive a Jesus, só esta santa e docíssima vontade de Deus está em meu poder. Mas, como também sinto que me devora o corpo, me engano de que não está tão distante a separação dele, porque lamento sucumbir, e por isso espero que um dia o Senhor me chame a si e termine esta dura separação. Por isso, esta manhã, depois de ter esperado muito, assim que veio, me disse. Vamos ver o que o Senhor disse a Luísa. Minha filha, a vida é uma consumação contínua. Quem a consome pelos prazeres, quem pelas criaturas, quem por pecar, outros pelos interesses, algum por caprichos. Há tantos tipos de consumação. Tá vendo? O tempo vai passando, a alma vai se consumindo. Mas ela vai se consumindo com o quê? Com tantos tipos de consumação. Deus vai nos dando alguns tipos aqui. Agora, quem esta consumação a forma toda em Deus, pode dizer com toda clareza, Senhor, minha vida se consumiu de amor por ti. E não só me consumiu, senão que estou morta só por teu amor. Tá vendo? Olha aqui. Quando a alma se consome toda por Deus, ela é capaz de dizer, ó, me consumi toda em amor por ti. A tal ponto que, para o mundo, eu estou morta. Por isso, se tu te sentes consumir continuamente por minha separação, pode-se dizer que morres continuamente em mim. Olha, ela ia se consumindo por Deus, né? E essa separação entre a alma e Deus, ela sentia tão forte no corpo e na alma, que Deus dizia o quê? Jesus dizia para Luísa o quê? Pode-se dizer que morres continuamente em mim. E tantas mortes sofres por amor meu. É como se ela morresse continuamente. Essa separação criava essa sensação nela. E se você consome seu ser por mim, por quanto se consome de você, outro tanto adquire de divino em si mesma. Então, quanto mais a alma vai se consumindo por Deus, mais essa consumação vai se enchendo do divino nela. Então, quanto mais nós nos consumirmos em Deus, mais nós vamos nos preencher dele.
e não das coisas do mundo. Glória a ti, Jesus, glórias a ti. 22 de julho de 1904. Vamos finalizar aqui com esse trecho. Só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma. A estabilidade. Será que eu estou progredindo na vida divina? Vamos ver? Minha filha, quando a alma se propõe não pecar, ou bem fazer um bem, e não segue os propósitos feitos, significa que não se faz com toda a vontade e que a luz divina não teve contato com a alma. Tá vendo? Eu vou me propor. Hoje eu vou propor a não pecar. Eu vou propor hoje a minha alma a fazer bem. Todas as coisas. Mas, no decorrer do dia, esquece-se estes propósitos e não faz nada disso. Então Jesus diz assim, ela fez esse propósito, mas não realizou com toda a sua vontade. Portanto, a luz divina não teve contato com a alma, porque quando a vontade é verdadeira e a luz é divina, lhes faz conhecer o mal a evitar ou o bem a fazer. Então, quando a luz é de Deus, naquela alma, e quando a vontade ela é firme e verdadeira, estável, ela vai ver o mal que ela deve evitar e ela vai ver o bem que ela deve fazer. E dificilmente a alma não segue o que se propôs. Então, quando isto é verdadeiro, a vontade verdadeira e a luz divina, ela segue, ela consegue realizar aquilo que ela se propôs. Isto porque a luz divina, não vindo a estabilidade da vontade, não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro. Então, quando a luz divina vem, mas vê que a vontade é fraca, é instável, uma hora quer, uma outra hora não quer, essa luz, ela não incide fortemente sobre aquela alma e, portanto, a alma não chega a realizar o seu propósito de fazer o bem. No máximo, podem ser momentos de desventura, abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente pelo qual a alma parece que se quereria destruir por Deus. Então, nesses momentos que a alma se propõe a querer fazer o bem, pode ser o quê? Momentos de quê? De abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente pelo qual a alma parece que queria fazer a vontade de Deus. Queria destruir a sua e abraçar a vontade de Deus. Então, aí, vamos voltar aqui. Então, não fornece a luz necessária para evitar um e para fazer o outro. No máximo, pode ser momentos de desventura, abandonos de criaturas ou qualquer outro acidente pelo qual a alma parece que se quereria destruir por Deus, que quer mudar de vida, mas apenas o vento dos acidentes muda, que logo muda a vontade humana. Então, é muito instável, porque muda a situação, não quero mais fazer o bem. Muda aquela realidade, eu não vou mais pecar, eu vou pecar. Decide a pecar. Não é forte o suficiente a dizer não e conseguir continuar neste propósito. Assim, em vez de vontade e luz, pode-se dizer que há uma mistura de paixões segundo as mudanças dos ventos. Então, o vento mudou, a vontade muda, a luz divina não penetra, porque não é permitido, não se permite tocar. E o que toma lugar são o quê? São as paixões. Então, na realidade, estes propósitos são carregados de paixões e não da luz divina e da vontade firme, verdadeira. Assim, que só a estabilidade é a que faz conhecer o progresso da vida divina na alma, porque sendo Deus imutável, quem o possui participa de sua imutabilidade no bem. Então não há essa coisa assim para nós. Eu quero fazer o bem hoje. Faz o bem hoje. Amanhã já não faz o bem. Hoje eu não pequei, mas amanhã já peca. Então esta instabilidade demonstra que o progresso
não está acontecendo como deveria, ou não está, por nada. Porque este progresso, ele é sinalizado por um atributo de Deus, que é a estabilidade. Deus é imutável no bem. Então, se eu hoje faço bem, eu devo continuar fazendo bem todos os dias. Se hoje eu me proponho a não pecar, eu devo continuar a não querendo pecar todos os dias. E não, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Então vamos finalizar pedindo à divina vontade que nos dê esta graça, este atributo da estabilidade, a fim de prosseguirmos firmes, fiéis, de verdade, diante da luz de Cristo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria.